Vamos comentar sobre as aplicações da análise termomecânica, a TMA. A TMA é amplamente utilizada para investigar as propriedades físicas e térmicas dos materiais, como a expansão térmica, a transição vítrea, o amolecimento e a decomposição. Algumas aplicações comuns da TMA incluem determinação do coeficiente de expansão térmica, o CTE. A TMA pode medir o coeficiente de expansão térmica linear de materiais, o que é importante para entender como o material se expande ou contrai com mudanças da temperatura. Transição vítrea, TG. A TMA pode detectar a transição vítrea em polímeros, que é a temperatura na qual o material amorfo passa de um estado rígido e vítreo para um estado mais flexível e borrachoso. Falando ainda sobre as aplicações da análise termomecânica TMA, algumas aplicações, continuando então, comportamento sob carga. A TMA pode estudar a deformação de um material sob uma carga constante ou variável, permitindo a análise do comportamento mecânico em função da temperatura. Compatibilidade de materiais. A TMA pode ser usada para avaliar a compatibilidade térmica de materiais em aplicações onde diferentes componentes são unidos, como em dispositivos eletrônicos ou sistema de revestimento. E como são as aplicações nas indústrias da análise termomecânica TMA? Vamos abordar? A análise termomecânica, que é denominada de TMA, é amplamente utilizada na indústria para estudar a expansão, contração e outras variações dimensionais de materiais sob variação de temperatura. Alguns exemplos. Indústria de polímeros e plásticos, determinação da temperatura de transição vítrea, TG, medição do coeficiente de expansão térmica, CTE, para prever dilatação ou encolhimento de plásticos, avaliação da estabilidade térmica de polímeros usados em embalagens e componentes estruturais. Indústria de vidros e cerâmicas, determinação da temperatura de amolecimento e comportamento de sinterização, medição da dilatação térmica de vidros especiais usados em eletrônicos e óptica, estudo da resistência ao choque térmico em cerâmicas técnicas. Indústria automobilística e aeroespacial. Avaliação da estabilidade dimensional de compósitos e ligas metálicas usados em motores e estruturas. Estudo da resistência ao calor de borrachas e selantes em componentes automotivos. Indústria eletrônica. Análise da expansão térmica de materiais semicondutores e substratos para prevenir falhas por estresse térmico, testes em placas de circuito impresso para evitar deformações com variações de temperatura. Indústria de fármacos, estudo da estabilidade térmica e comportamento mecânico de comprimidos e revestimentos poliméricos, determinação de mudanças estruturais em recipientes com a temperatura. Como é o equipamento utilizado na análise termomecânica TMA? A técnica envolve o uso de um instrumento de TMA que consiste em um suporte de amostra, uma sonda de medição e um forno. A amostra é colocada no suporte e a sonda é colocada em contato com a superfície da amostra. O forno aquece ou esfria a amostra em uma taxa controlada, enquanto a sonda mede a variação dimensional em resposta às mudanças de temperatura. Aqui está um equipamento típico utilizado em TMA. Nesse slide vamos mostrar um vídeo de um equipamento típico utilizado na análise termomecânica TMA. Esse é um vídeo demonstrativo de um equipamento de análise termomecânica da Mettler Toledo. Esse vídeo aí tem duração de 2 minutos e 44 segundos apenas. Thermomechanical Analysis, or TMA for short,
is used to measure dimensional changes of a material as a function of temperature or time. Mettler Toledo's TMA SDTA2 Plus is an Excellence Premium line instrument which offers outstanding performance for a wide range of applications. To fulfill the different application requirements, the TMA SDTA2 Plus is available in 4 versions: a standard temperature, a high temperature, an intra-cooler, and a liquid nitrogen cooling version. The heart of the TMA measuring cell is the parallel guidance system of the measuring probe. Derived from the Mettler Toledo balance technology, this precise mechanical system can move the probe up and down, free of any frictional forces. The force applied is therefore extremely accurate and guarantees reliable performance over the entire temperature range. The TMA SDTA2 Plus measures the temperature very close to the sample. The resulting SDTA signal guarantees unsurpassed temperature accuracy and contributes to the correct interpretation of complex measurement curves. Like all thermal analysis excellence premium line instruments, the TMA SDTA2 Plus is based on a modular concept. It enables the user to measure samples in different deformation modes. The exchange of sample holders can be performed quickly and easily. Predefined measuring methods can be started with one click. In high-precision measurements, SmartSense allows the user to perform basic operations without touching the instrument. The powerful STAR-E software provides unrivaled flexibility and unlimited evaluation possibilities. Innovative technology, versatile modularity, and Swiss quality. Thermal Analysis Excellence Premium offers outstanding measurement performance thanks to Swiss precision mechanics. Continuando então aí com o próximo slide. Agora nesse slide apresenta-se um vídeo de um curso de treinamento utilizando equipamentos para análise termomecânica TMA. Como o vídeo é muito longo, ele tem duração de 42 minutos, vamos assistir somente por alguns instantes de tempo e depois a gente envia o link para vocês para assistirem em casa, tá ok? Então esse é um vídeo sobre análise termomecânica TMA, um curso de treinamento online ministrado pela empresa Mettler Toledo, tá? O link está aí na tela, mas depois eu envio para vocês. Ladies and gentlemen, welcome to this seminar on thermomechanical analysis, or TMA as it is usually called. TMA is an important technique in thermal analysis. A TMA instrument is used to study the dimensional changes of a material as a function of temperature or time. In this seminar, I would like to explain the basic principles of thermomechanical analysis and at the same time introduce 2 high-performance TMA instruments. I also want to point out a number of important design features and benefits and discuss the different sample measurement modes. Finally, I will present examples to illustrate the different application possibilities of TMA in various industries. The picture on the left of the slide shows a section of railway track. Between winter and summer, or even night and day in some places, the temperature can change by as much as 80 degrees Celsius. A temperature increase of this magnitude will cause a 50-meter section of steel track to expand by 6.5 centimeters. Sufficient space must therefore be left between the sections of railway track in order to prevent buckling. In practice, many modern materials are subject to a wide temperature range during use. This means that expansion and contraction always has to be taken into account, for example in the design of composite materials.
Thermomechanical analysis is used to characterize expansion and contraction behavior and to determine the coefficient of thermal expansion, or CTE, as it is called for short. Depending on the measurement mode used, TMA allows you to measure thermal expansion and shrinkage behavior, softening, and changes in mechanical properties of materials induced by physical or chemical transitions such as the glass transition, crystallization, melting, and curing. The TMA curves in the diagram on the right show the measurement of a polyethylene terephthalate or PET disc in the dilatometry mode. The upper curve shows the thickness of the sample as a function of temperature, and the lower curve the calculated CTE curve. This upper diagram illustrates the basic measuring principle of a TMA instrument. The sample is placed on the sample support and a constant load is applied to it via the measuring probe. The probe remains in contact with the sample and moves upward or downward as the sample length, in this case the sample thickness, changes with temperature. The displacement of the probe is measured by means of a linear variable differential transformer or LVDT sensor connected to the other end of the probe. The sample setup and applied load vary depending on the measurement mode and the information required. This will be discussed in more detail later in the seminar. The bottom right diagram shows a typical TMA dilatometry curve. In this mode, a very low force is applied to the probe and the sample length is measured as a function of temperature. The length gradually increases with increasing temperature. When the glass transition temperature, Tg, is reached, there is a significant increase in the rate of expansion and slope of the curve. The Tg is evaluated as the point of intersection of the extrapolated slopes. The curve of the instantaneous CTE is calculated from the length curve. The step corresponds to the glass transition. This slide shows a schematic diagram of two modern thermomechanical analyzers, the Mettler-Toledo TMA-SDTA 840 and TMA-SDTA 841E. The sample support and probe are made of quartz glass, which has a very low coefficient of linear thermal expansion in the temperature range up to 1100 degrees Celsius. The probe is parallel guided and moves freely on frictionless bearings in a vertical direction and precisely follows the dimensional changes of the sample. The desired load on the probe is produced by a force generator. An electromagnetic linear motor counteracts the weight of the moving parts and ensures that the probe transfers the desired force to the sample. The force used is typically in the range of 0 to 1 Newton. The displacement sensor is a linear variable differential transformer, or LVDT. The ferromagnetic core inside the coil system is connected to the measuring probe and generates an electrical signal proportional to the displacement. The position of the probe is measured with nanometer resolution. Ok, então pessoal, aí foi um detalhe aí inicial aí, a apresentação do equipamento aí dessa empresa, né? Depois vocês podem assistir com mais calma em casa, tá? Então esse slide que eu vou apresentar agora apresenta a aplicação, um exemplo, né, por análise termomecânica TMA. O gráfico traz a dilatação, que é a variação do comprimento, né, ΔL pelo comprimento inicial L0, né, ou seja, a variação relativa do comprimento do filme do policarboneto durante o aquecimento para diferentes forças aplicadas, variando as forças de 5, 20 a 50 mN. M
M de Maria, N de nadar é a sigla para millinewton, uma unidade de força no SI, que é o Sistema Internacional. Valores positivos de ΔL por L 0 indica a expansão do material. Então, aqui eu tenho, né, com valores positivos dessa grandeza, né, se aumenta, né, então eu tenho uma expansão do material. Se essa grandeza ela diminui com a aplicação de uma força, eu tenho a minha contração do material. Isso aumentando com a variação da temperatura. Então, valores positivos de ΔL por L 0 indica a expansão do material e valores negativos indica contração. ΔL por L 0 significa a mudança de comprimento ΔL em relação ao comprimento original L0. Os resultados variaram consideravelmente dependendo da carga. Sob baixas quantidades de força, ou seja, 5 millinewton, né, o filme contraiu a temperaturas mais elevadas. No entanto, né, o filme se expandiu com maiores forças de tração. Nesse slide vamos apresentar os tipos de curvas obtidas em uma análise dinâmico-mecânica, que é a DMA. A análise é utilizada para o estudo da resposta viscoelástica de um corpo de prova submetida a um carregamento oscilatório forçado ou livre. No gráfico de amplitude versus o tempo, temos a tensão aplicada em uma amostra e sua deformação resultante, defasada de um certo ângulo delta. À direita, temos um equipamento típico utilizado na análise dinâmico-mecânica, que é a DMA. No próximo slide, vamos explicar esse gráfico e suas curvas. Então, vamos entender melhor os tipos de curvas obtidas em uma análise dinâmico-mecânica, que é a DMA. A análise dinâmico-mecânica DMA é uma análise usada para estudar como um corpo de prova ou amostra do material responde a tensões oscilatórias, medindo tanto sua elasticidade quanto sua viscosidade. Gráfico da resposta viscoelástica. Mostra duas curvas senoides. A vermelha representa a tensão aplicada no material. A azul mostra a deformação resultante. O deslocamento entre as ondas, chamado de atraso de fase ou ângulo delta, representa o comportamento viscoelástico. Um sólido perfeitamente elástico teria deformação sincronizada com a tensão. Um fluido viscoso teria um atraso grande. Materiais viscoelásticos têm um comportamento intermediário, com atraso delta entre tensão e deformação. Vamos resumir sobre a técnica de análise dinâmico-mecânica DMA, ok? Aqui temos uma foto de um equipamento de DMA real, que aplica forças oscilatórias e mede a resposta mecânica do material. Com esse equipamento é possível medir propriedades como módulo de armazenamento E', que reflete a parte elástica da resposta do material, ou seja, a energia armazenada durante a deformação está relacionada à rigidez ou elasticidade do material. Módulo de perda E', mede a dissipação de energia em forma de calor, representa a componente viscosa, ou seja, o quanto o material amortece a deformação. E tangente de delta, que é a razão entre E' e E', representa o comportamento viscoelástico do material. Quanto maior esse valor, maior a dissipação de energia comparada à energia armazenada. Resumo da função da DMA. A DMA permite identificar transições térmicas como transição vítrea, avaliar a rigidez e amortecimento de materiais e comparar o comportamento mecânico de polímeros, compósitos, elastômeros e outros materiais sob diferentes temperaturas e frequências. Vamos apresentar um exemplo sobre a técnica de análise dinâmico-mecânica, que é a DMA. As imagens apresentam exemplos de análise dinâmico-mecânica DMA, uma técnica usada para estudar o comportamento mecânico
de materiais sob deformação oscilatória. Principais conceitos das figuras. Material elástico. A tensão sigma, né, e a deformação epsilon estão em fase, ou seja, não há defasagem delta. O material responde imediatamente à aplicação da força, típico de sólidos elásticos. Material viscoso, figura aí à direita. Esse material aqui. Então existe uma defasagem de 90 graus, ou seja, delta é igual a π sobre 2 entre a tensão e a deformação. Ou seja, o material dissipa energia como fluido viscoso, apresentando comportamento típico de líquidos. Olhando essa figura aqui, né, falando sobre a viscoelasticidade. A tensão sigma, sigma, a deformação é epsilon e o defasamento de fase é o delta. Então aqui nós temos um material viscoelástico que possui características intermediárias entre sólido elástico e fluido viscoso. O desfase delta entre tensão e deformação indica a proporção de energia armazenada e dissipada. A DMA é usada para analisar polímeros, borrachas e biomateriais, permitindo determinar propriedades como módulo elástico, amortecimento e transição vítrea. Agora, nesse slide, vamos falar de uma técnica chamada de dilatometria. O que é dilatometria? A dilatometria é uma técnica experimental utilizada para medir a variação dimensional de um material em função da temperatura. Ela é fundamental para estudar a expansão térmica linear dos sólidos. Nesse slide vamos abordar sobre o comportamento térmico dos materiais quando a sua dilatação, quando são aquecidos. Normalmente os materiais se expandem quando são aquecidos, segundo a equação ΔL sobre L1, que é igual a alfa vezes a variação da temperatura ΔT. Nós temos que ΔL é a variação do comprimento, é o comprimento final menos o comprimento inicial. L1 é o comprimento inicial da amostra. ΔT é a variação de temperatura e alfa é o coeficiente de dilatação linear da amostra. O valor de alfa é função da estrutura e do tipo de ligações no sólido. Ligações mais fortes, exemplo, iônicas e covalentes, dificultam a expansão, gerando valores menores de alfa. Normalmente, os valores de alfa seguem a seguinte ordem. Cerâmicas têm alfa menor e expande, portanto, menos. Enquanto polímeros têm alfa maior e expande mais, enquanto os metais ficam no meio termo. Alfa é o coeficiente então, de dilatação linear, ou seja, mede o quanto o material se expande quando sua temperatura aumenta. Quanto maior o valor de alfa, mais o material se expande para o mesmo aumento de temperatura. Em cerâmicas possuem o menor coeficiente de dilatação, ou seja, temos uma expansão térmica pequena, enquanto metais têm um valor intermediário e polímeros têm um maior coeficiente de dilatação, ou seja, se expandem mais facilmente. Quando se expandem mais facilmente com o mesmo aumento de temperatura, então no caso são os polímeros, porque possuem maior valor de alfa. Em materiais cristalinos, alfa pode variar em função da direção, ou seja, dependendo da sua anisotropia. Em materiais anisotrópicos, exemplo, cristais como grafite ou quartzo, a expansão térmica não é igual em todas as direções. Isso ocorre porque a estrutura atômica é direcional, causando valores diferentes de alfa ao longo dos eixos cristalinos. Vamos aqui só exemplificar o que significa anisotropia. É uma propriedade de um material ou sistema que apresenta características diferentes em diferentes direções. Isso significa que as propriedades físicas, mecânicas ou ópticas variam conforme a orientação em que são medidas. Exemplos de anisotropia. Materiais cristalinos. Alguns cristais possuem propriedades elétricas ou mecânicas diferentes dependendo da direção, como quartzo. Materiais compósitos e fibras
Por exemplo, as fibras de carbono possuem resistência maior ao longo das fibras do que em outras direções. Madeira. Ela possui maior resistência mecânica no sentido das fibras do que na direção transversal. Óptica. Cristais birrefringentes apresentam índices de refração diferentes dependendo da direção da luz. O oposto da anisotropia é a isotropia, onde as propriedades do material são iguais em todas as direções, como em alguns metais e líquidos. Agora, nesse slide, vamos apresentar os tipos de medidas realizadas em dilatometria. As duas figuras que iremos mostrar ilustram dois tipos de montagem experimental em dilatometria. Na figura A, nós temos uma dilatometria por medida absoluta. E na figura B, que vamos mostrar, nós temos uma dilatometria por medida diferencial. Vamos abordar a figura A, que trata da medida absoluta de dilatometria. Essa medida mostra apenas uma amostra, escrita aí como em inglês sample, sendo aquecida dentro de um forno. A variação de comprimento da amostra é registrada diretamente durante o aquecimento. Essa é a dilatometria absoluta, onde o alongamento ou contração da amostra é medido diretamente sem comparação com outro material. O resultado depende exclusivamente da amostra. Qual seria o uso típico desse tipo de dilatometria? Determinar a dilatação de um material em relação ao seu comprimento inicial com base na equação ΔL por ΔL, que é igual ao comprimento inicial vezes o alfa. Vamos agora abordar a figura B, que trata da medida diferencial de dilatometria. Esse tipo de aparato mostra duas hastes. Uma é a amostra, escrita aí como sample, e a outra é o material de referência, escrito aí reference. Ambas são submetidas ao mesmo aquecimento no forno. O instrumento mede a diferença de expansão entre a amostra e a referência. Essa é a dilatometria diferencial, que minimiza erros causados pela expansão térmica do equipamento ou outras interferências. Qual que é a vantagem da medida diferencial de dilatometria? Ela tem mais precisão na medição do coeficiente de dilatação comparando com o material de comportamento térmico conhecido. Os valores do coeficiente de dilatação de uma amostra podem ser determinados a partir da inclinação da curva de L em função de T, ou seja, ΔL por ΔT, né, a variação do comprimento pela variação de temperatura, né, de forma infinitesimal, é igual ao comprimento inicial vezes o alfa. O coeficiente de dilatação de engenharia, alfa', é definido como alfa' é definido por LT menos L20 dividido por L20 vezes T menos 20. Vamos explicar. Onde LT e L20 são os comprimentos da amostra a T em graus Celsius e a 20 graus Celsius, respectivamente. Agora vamos apresentar um equipamento usado nas análises térmicas por dilatometria. A imagem mostra um dilatômetro horizontal da marca Netge, né? Modelo DIL 402C, utilizado para medir a variação dimensional de materiais quando submetidos a variações de temperatura. Esse tipo de equipamento é amplamente utilizado na caracterização térmica de metais, cerâmicas, polímeros e compósitos. Componentes visíveis, né, na figura mostrada nesse slide. Forno tubular é um cilindro metálico grande à direita, responsável por aquecer a amostra com controle de preciso de temperatura, onde eu estou passando o mouse. Sistema de medição linear, haste com ponteira à esquerda. Registra com alta resolução as variações de comprimento da amostra durante o aquecimento. Câmara de ensaio, onde a amostra é inserida normalmente sob a atmosfera controlada, seja nitrogênio, argônio, etc. Sistema de refrigeração e gás, visível ao fundo com manômetros, utilizado para controle atmosférico interno. Base eletrônica, módulo inferior, né?
contém a interface de controle, sensores e conexão com software de aquisição de dados. Aqui algumas especificações técnicas do equipamento, taxa de aquecimento podendo ser variar de 0,001 até 50 Kelvin por minuto, a geometria da amostra comprimento máximo de 52 milímetros, diâmetro padrão, né, 12 milímetros, sendo opcional 19, o diâmetro de 8 milímetros no sistema de suporte duplo de amostra, precisão de temperatura 0,1 Kelvin, faixa de medição mais ou menos 5.000 micrômetros, a resolução de 2 nanômetros e a precisão, né, dessa variação percentual, né, de 0,003%. Nesse slide, vamos apresentar um exemplo da análise térmica por dilatometria. Esse exemplo trata de uma caracterização da temperabilidade das curvas de transformação de fase de aços inoxidáveis martensíticos do tipo ferro, cromo, níquel. A figura mostra, né, um gráfico de dilatograma obtido por aquecimento com taxa de 0,33 graus por segundo até 1.100 graus Celsius, resfriado com temperaturas de 30 graus Celsius por segundo até a temperatura ambiente do aço 13 cromo níquel 0,02 carbono, desculpe. Resultados. No aquecimento foram determinadas as temperaturas inicial AC3 e final AC1 da transformação austenítica e no resfriamento as temperaturas de início MI e fim MF da transformação martensítica. Explicando melhor o gráfico do slide anterior. Então, no eixo Y, nós temos representa a variação relativa de comprimento, né, da amostra, ou seja, a dilatação térmica durante o aquecimento e o resfriamento, né, aqui multiplicado por 10 a menos 3, tá? Essa grandeza permite identificar mudanças na microestrutura do material, né, dado por transformações de fase, pois essas mudanças afetam o comprimento do corpo de prova. No eixo X representa a temperatura, né, da amostra durante o ensaio. Ainda falando do gráfico anterior, né, e suas etapas, nós temos aí aquecimento, que é a seta para a direita, tá? A curva mostra, né, o aumento da dilatação com o aumento da temperatura, tá? Então, quando se aumenta a temperatura, aumenta a nossa dilatação quando eu tenho aqui o processo de aquecimento. Observa-se uma inflexão, né, em 640 graus Celsius e outra mais marcante por volta de 805 graus Celsius, que indicam as temperaturas de início AC1 e término AC3 da transformação da fase ferrítica para austenítica. A temperatura de início AC1 se deu em torno de 640, né? E onde tivemos o início da formação de austenítica. A temperatura de término AC3 se deu em torno de 805, onde tivemos o término da transformação para austenita. Resfriamento, né? Então nós temos aqui o processo de resfriamento seta para a esquerda, tá? Durante o resfriamento, a curva mostra uma contração. Há uma mudança brusca de inclinação por volta de 250, onde eu estou passando o mouse, e uma queda mais acentuada por volta de 110, onde eu estou passando o mouse. Isso indica a formação de martensita, uma transformação difusionalmente controlada, porém sem difusão. A temperatura de início MS se deu em torno de 250, dando início à transformação martensítica. E a temperatura de término MF se deu em torno de 110 graus Celsius, dando fim à transformação martensítica. Resumo dos pontos-chave das etapas e eventos representados no gráfico envolvendo a análise térmica por dilatometria. Então nós temos aqui o ponto AC1, onde temos o início da austenitização, temperatura de 640, onde eu tenho mudanças de ferrita para austenita.
No ponto AC3, temos fim da austenitização, a temperatura aproximada a 805, onde nós temos a austenita completa. Nós temos o ponto MS, o início da martensita a 250, onde nós temos aí uma mudança da austenita para martensita. E o fim da martensita, o MF, a temperatura aproximada a 110, onde nós temos a martensita formada. Resumão do exemplo de análise térmica por dilatometria. Caracterização da temperabilidade das curvas de transformação de fase de ácidos inoxidáveis martensíticos do tipo ferro-cromo-níquel. A análise apresentada na imagem refere-se à dilatometria utilizada para caracterizar a temperabilidade e as transformações de fase em ácidos inoxidáveis martensíticos do tipo ferro-cromo-níquel. Descrição da análise. A técnica mede as variações dimensionais do material em função da temperatura para identificar transformações de fase durante o aquecimento e resfriamento. Durante o aquecimento foram determinadas as temperaturas AC1 a AC3, que corresponde ao início e fim da transformação da fase ferrítica perlítica para austenita. No gráfico, os valores de 640 e 805 indicam pontos importantes desse processo. Durante o resfriamento foram identificadas as temperaturas de início MI e fim MF da transformação martensítica, responsáveis pelo endurecimento do aço. No gráfico, valores como 250 graus Celsius e 110 graus Celsius representam a transformação martensítica. Interpretação do gráfico. O eixo X, temperaturas em Celsius, indica o ciclo térmico aplicado ao material. O eixo Y, ΔL por L0, representa a variação relativa do comprimento da amostra, indicando as mudanças estruturais. A taxa de aquecimento foi de 0,33 graus por segundo até 1000 e 1100 graus Celsius, seguida por um resfriamento rápido de 30 graus Celsius por segundo. Conclusão. O experimento permitiu mapear as transformações austenítica e martensítica do aço 13-cromo-níquel-carbono. Esses dados são fundamentais para definir os tratamentos térmicos ideais, garantindo resistência mecânica e estabilidade dimensional do material. No slide, vamos agora falar sobre o cálculo da expansão térmica por difração de raio-x, que é o DERX. As vantagens: mede o coeficiente de expansão térmica de cada fase, obtém-se a anisotropia de expansão térmica, facilidade na preparação de amostras frágeis. Algumas definições. DRR é difração de raio-x. É uma técnica usada para estudar a estrutura cristalina dos materiais. 7, que é o coeficiente de expansão térmica. Mede a variação de dimensão de um material com a temperatura. ET, expansão térmica, refere-se ao fenômeno em que o material se expande ou contrai devido à mudança de temperatura. Anisotropia, como eu já falei, é uma propriedade dos materiais que suas características físicas variam conforme a direção que são medidas. Em outras palavras, um material anisotrópico apresenta diferentes valores de uma propriedade, como resistência, dureza, condutividade térmica ou elétrica, expansão térmica, entre outras, dependendo da direção ao longo da qual essas propriedades são avaliadas. Apresentamos aqui um exemplo do cálculo da expansão térmica do sistema nióbio, silício, boro com base em resultados de difração de raio-x, ou seja, DRX. Vamos apresentar os gráficos dos parâmetros de rede, em função da temperatura, e os gráficos da expansão térmica, também em função da temperatura da fase T2 do sistema nióbio, silício, boro, investigados por difração de raio-x a alta temperatura. Os resultados são, para os gráficos à esquerda, que vocês estão vendo no slide, temos a expansão térmica em função da temperatura. Para os gráficos que a gente vai mostrar à direita, temos para os gráficos que são mostrados agora no slide, temos o parâmetro de rede A e C em função da temperatura. E para os gráficos que iremos mostrar à direita, vamos apresentar a expansão térmica em função da temperatura. Os componentes das amostras são formados por nióbio, silício e boro, como são mostrados na parte inferior do slide.
Vamos explicar isso no próximo slide. Então, nesse slide, focaremos em um exemplo prático de como calcular a expansão térmica do sistema nióbio, silício, boro por meio de difração de raio-x DRX. As figuras apresentam um estudo sobre a expansão térmica da fase T2 do sistema nióbio, silício, boro, utilizando difração de raio-x em alta temperatura. Principais formações. Os gráficos à esquerda que a gente viu no slide anterior mostram a variação dos parâmetros de rede A e C em função da temperatura, e os parâmetros de rede aumentam com o aumento da temperatura, indicando a expansão térmica. E os gráficos da direita que a gente viu no slide anterior representam a expansão térmica alfa dos materiais analisados. A expansão térmica cresce linearmente com a temperatura, mas com diferentes coeficientes para cada composição. Aqui nós temos as composições mostradas, né, em 3 curvas, né, curva com pontos quadrados, circulares e triangulares. E conclusão. Os resultados indicam como a adição de boro e silício afeta a expansão térmica do sistema nióbio, silício, boro, sendo útil para aplicações de materiais resistentes a altas temperaturas. Nesse slide, vamos ainda abordar o exemplo para fazer o cálculo da expansão térmica por difração de raio-x. O gráfico mostra a anisotropia de expansão térmica em função da temperatura para 3 combinações do sistema nióbio, silício, boro. No próximo slide vamos comentar. A figura do slide anterior apresenta um estudo da anisotropia da expansão térmica da fase 2 do sistema nióbio, silício, boro, utilizando difração de raio-x em alta temperatura. O gráfico mostra, né, da direita a relação de ΔC por ΔA em função da temperatura em Kelvin. ΔC e ΔA representam os coeficientes de expansão térmica ao longo dos eixos cristalográficos C e A, respectivamente. A anisotropia térmica indica o quanto o material se expande de forma diferente em direções distintas. Interpretação dos dados. As 3 composições analisadas, como mostrado aqui, apresentam comportamentos distintos de anisotropia térmica. A razão ΔC por ΔA diminui com o aumento da temperatura para algumas composições, sugerindo uma redução da anisotropia térmica em temperaturas mais elevadas. A composição dada pelos quadrados pretos, né, mantém uma relação quase constante, indicando maior estabilidade dimensional em comparação às outras composições. As outras composições dadas pelos círculos pretos e triângulos pretos mostram uma tendência decrescente, indicando que a expansão térmica nessas direções se torna mais uniforme com o aumento da temperatura. Conclusão. A introdução de boro e silício altera a anisotropia da expansão térmica, podendo ser usada para otimizar a estabilidade térmica dos materiais. Esse estudo é relevante para aplicações em materiais resistentes a altas temperaturas, como em turbinas e revestimentos protetores. Enfim, terminamos essa aula sobre análise térmica de materiais. Agora eu vou passar para vocês a segunda aula, que está gravada e disponível no YouTube. No YouTube, digitar materiais, análise térmica ou caracterização estrutural de materiais, caracterização, TGA ou DTA ou DETA ou DSC, DMA, DTMA, o meu nome, Rogério Fernandes Brito, ou Unifei. Ou vocês podem clicar aí nesses 2 links que depois eu passo para vocês terem e assistir essa aula. Na aula que vem, na sexta-feira da aula que vem, vocês vão assistir esse vídeo colocado aqui, ele tem duração de torno de quase 3 horas, e a partir desse vídeo e a da aula de hoje, vocês vão preparar um seminário utilizando as técnicas apresentadas nessas 2 aulas, a aula de hoje e a aula da semana que vem. Tá? A aula de hoje seria de 23 de maio, a aula da semana que vem seria 30 de maio. Obrigado, eu estou à disposição para outras dúvidas. Né? Aqui está a minha homepage da Unifei, tá? Onde tem meus trabalhos publicados, meu e-mail para contato, e o meu zap é o 35999-460-777. Né? Eu esqueci de colocar aqui. Obrigado e boa noite.